A verdade é que nós temos muito pouca certeza a respeito do que vai acontecer na nossa vida. Nós temos mais dúvidas, mais incógnitas, existem mais surpresas do que planos que saem exatamente como nós imaginamos. Tentam nos vender a ideia de controle, de segurança total, mas a verdade é que a vida é feita de muitas incertezas. Se você parar para pensar, vai perceber que a maior parte dos planos que nós fazemos, eles podem muitas vezes alcançar os objetivos que nós planejamos, mas a caminhada sempre é diferente. O passo a passo sempre é diferente. A jornada é sempre diferente e esse diferente geralmente significa problemas que não esperávamos, significa circunstâncias que nós não gostaríamos de estar envoltos e, enfim, são pedras no sapato. E essa é a grande verdade que eu quero tratar contigo nesse vídeo. A verdade de que durante a nossa vida sempre haverão pedras no sapato. Sempre vai haver uma pedra no seu sapato, independente da idade, independente das circunstâncias, independente dos cenários, seja o melhor tempo da sua vida ou o pior tempo da sua vida, sempre vão haver pedras incomodando, trazendo algum tipo de dor, algum tipo de incômodo e algum tipo de problema. Aquele mundo perfeito onde todos os seus problemas são facilmente sanados, onde todos os seus relacionamentos são o ideal, onde o seu trabalho, a sua carreira acontece exatamente como você planejou, você ama acordar todos os dias e ir para o seu trabalho, viver a sua jornada, não existe. Até temos aquela ilusão de que com o dinheiro nós conseguiríamos resolver todos os problemas que nos cercam. E de fato o dinheiro resolve muitos problemas, mais do que eu gostaria que resolvesse. Mas a verdade é que os maiores problemas da vida não são resolvíveis com o dinheiro. São problemas da alma, são problemas do interior. E quando você se depara com problemas que não são possíveis de serem resolvidos com o dinheiro, você começa a refletir sobre coisas que verdadeiramente importam. Debaixo dessa percepção da imperfeição, existe uma característica muito difícil de ser desenvolvida e que eu admiro muito em quem já alcançou esse nível de maturidade, que é a capacidade de conviver com a imperfeição. A capacidade de estar em meio a cenários imperfeitos, circunstâncias imperfeitas na vida, mas conviver com satisfação e equilíbrio mesmo assim. O próprio Fernando Pessoa faz uma reflexão a respeito de que o perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito. E essa percepção de que nós somos imperfeitos é o que nos habilita a viver uma vida satisfeita e equilibrada, mesmo em meio a cenários dos quais nós não gostaríamos de estar inseridos. O mundo é imperfeito, a vida é imperfeita. As coisas são imperfeitas, as construções que fazemos são imperfeitas, as pessoas com quem nos relacionamos são imperfeitas, os nossos projetos são imperfeitos, as nossas lutas são imperfeitas, a nossa capacidade de vencer na vida é insuficiente. Então, o que é mais inteligente, o que é mais maduro da nossa parte do que o quanto antes na nossa vida nós aprendermos a lidar com aquilo que é imperfeito. Eu quero inclusive usar uma metáfora para que a gente entenda o quanto isso é importante de ser aprendido. Todo mundo que já precisou procurar por um novo apartamento para morar, uma casa nova para alugar, vai entender do que eu estou falando. Quando você vai atrás de um novo imóvel, você se depara com a realidade de que nenhum lugar é perfeito. Você visita, por exemplo, o apartamento A, e no apartamento A você encontra o quarto que sempre sonhou, mas o banheiro é um lugar indesejável. Não é da forma como você consideraria ideal. No outro apartamento, no apartamento B, você encontra o banheiro ideal, o banheiro perfeito, o banheiro de revista, mas a cozinha não tem todos os itens que você precisa no seu dia a dia. E aí você, como um adulto, precisa tomar uma decisão madura. Em qual desses lugares imperfeitos eu vou estabelecer o meu lar? E no final, você se adapta. Você se adapta a uma cozinha que não tem tudo o que você gostaria de ter, ou a um banheiro que não é o banheiro desejado, e a vida segue, a vida continua, a vida não para. E essa é uma lição que nós precisamos aprender. Aprender a viver em meio aos cômodos indesejáveis da nossa vida, em meio aos cenários que nós não gostaríamos de estar vivendo. Porque aquela ideia de que existe uma vida ideal, existe uma vida onde todos os cômodos da vida são perfeitos, onde nós não temos mais pedras no sapato, é uma mentira que você não pode acreditar. Até porque quem acredita nesse tipo de ideia
a ideia de que chegará um tempo na vida em que todas as coisas serão perfeitas, vive insatisfeito. Todas as conquistas, as pequenas coisas, o dia a dia, os dias normais se tornam fúteis, se tornam banais e a pessoa acaba perdendo a capacidade de encontrar alegria, satisfação e uma vida que vale a pena em meio aos dias comuns. A maior parte da nossa vida acontece em cenários imperfeitos. Todos os dias, um novo problema. Você vence um novo problema e acaba se deparando com outro problema. E parece que a vida é uma sequência de problemas. A vida sempre há de trazer para você novos desafios. E parece até que quando nós estamos com tudo resolvido, nosso coração já espera o que há de acontecer, porque sabemos que o normal da vida é ter problemas para serem resolvidos. Sabemos que as coisas não ficarão perfeitas para sempre, porque a maior parte da vida, a maior parte da nossa existência nesse mundo acontece em dias imperfeitos, em meio a cenários imperfeitos, nos relacionando com pessoas imperfeitas. Se a maior parte da nossa vida se passa em cenários imperfeitos, nada mais inteligente do que aprendemos a encontrar satisfação em meio à imperfeição. Aprendemos a conviver com o problema e não permitir que as circunstâncias ruins ou essas pedras no sapato que sempre estarão ali sejam maiores, mais incômodas do que o nosso desejo de viver a vida, de aproveitar aquilo que vale a pena e de fazer aquilo que deve ser feito. Se esperarmos pelo cenário perfeito, a nossa vida há de passar e até o nosso último dia de vida, o nosso último suspiro, nós não encontraremos satisfação. E é por isso que o equilíbrio é uma virtude tão grande. A capacidade de colocar todas as coisas na balança e dar a elas o peso que lhes é devido. Como, por exemplo, quando os nossos problemas do trabalho acabam atrapalhando a nossa vida em família. Nós não conseguimos mais aproveitar a nossa família porque os problemas do trabalho têm um peso maior na nossa balança do que a importância de curtir a vida com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido e por aí vai. Eu sei que problemas não se resolvem sozinhos, eu sei que estresse é normal, eu sei que haverão dias em que você precisará dar o foco total à resolução de problemas, à resolução de pepinos, a tirar pedras de sapato. É comum, é normal e faz parte da vida de todo mundo. Mas eu quero que você comece a olhar para um outro ângulo, o ângulo onde esses problemas, eles não tomam a maior parte da sua vida, eles não assumem a sua rotina ao ponto de que você se torna um escravo de pedras no sapato. E você não consegue mais sentir satisfação e conforto num jantar familiar, você não consegue mais aproveitar uma viagem, você já não consegue mais olhar para a cidade, sair na rua e simplesmente contemplar as coisas boas, contemplar a beleza das coisas. Tudo perde o brilho quando as pedras no nosso sapato se tornam montanhas que não nos impedem de chegar para o outro lado. E aqui nós podemos entrar inclusive em mais um ponto, o ponto de que nem toda pedra permanece no seu sapato para sempre. E por muitas vezes você já deve ter vivido essa experiência. A experiência de ter se importado tanto com um problema, sofrido tanto por um problema, sofrido tanto por uma circunstância indesejável e depois que ela passou, você percebeu que era só mais uma pedra no sapato, como muitas outras que haverão, e que se você se desgastar tanto por pedras no sapato, você vai deixar de olhar para a vida como deve olhar, vai deixar de contemplar aquilo que deve ser contemplado e de experimentar cada dia como se fosse o seu último. Existe um pensamento de Machado de Assis que diz que todos os nossos amores são postos à prova quando confrontados pela imperfeição. Quando nós dizemos amar um ofício, amar um tipo de trabalho, amar uma pessoa, nós só verdadeiramente entendemos se amamos ou não ao passo em que somos confrontados pelas suas imperfeições. Você pode ter passado por isso ou conhecido alguém que passou, que sonhou a vida inteira, por exemplo, em ser dentista. Fez uma faculdade, passou alguns anos lá dentro e ali descobriu que, na verdade, não gosta tanto assim quanto achava daquele ramo, daquela área. Isso é comum na vida. É comum porque, por vezes, fazemos aquelas tais projeções ideais, nós projetamos aquele mundo ideal, mas quando confrontados pela verdade imperfeita dessas coisas, nós nos deparamos com o fato de que nós não as amamos como achávamos que amávamos. É por isso que o amor dentro de um relacionamento a dois, por exemplo, e também falando de amizades, ele só é possível quando o amigo ou o esposo, a esposa, estão disponíveis a amar aquilo que é indesejado. Estão disponíveis a amar aquilo que ninguém quer que outra pessoa tenha como característica. Aquilo que é inesperado, aquilo que há de pior no outro. Porque o outro, assim como eu,
é imperfeito. Está a perceber como é importante aprender a lidar com a imperfeição? E isso é um choque para os perfeccionistas, para aqueles que não conseguem ver detalhes que não gostariam que estivessem presentes, aqueles que não gostariam de ver nada saindo fora do escopo planejado, aqueles que não conseguem olhar para nada mais e sentir prazer porque enxergam um fio de cabelo em um piso limpíssimo, e aquele fio de cabelo naquele piso limpíssimo acaba sendo como uma montanha. Às vezes nós somos esse tipo de pessoa, pessoas que estão em meio à limpeza de um piso maravilhoso de se pisar, mas que olham para um fio de cabelo como quem olha para uma montanha e não vê o outro lado. O fio de cabelo é pequeno demais se comparado a um piso inteiro que está bem limpinho. Uma coisa que nos conforta na imperfeição é que tudo é passageiro, tudo passa, tudo é pó. Todas as coisas vão de passar. Assim como os problemas que um dia foram gigantescos e hoje você nem liga mais, e por muitas vezes pensa neles com ar de piada, por muitas vezes olha para eles com ar cômico e pensa, bobo fui eu, que me prendi tanto a algo que era tão pequeno, tudo há de passar. Todas as coisas na vida hão de passar. A vida não para que nós fiquemos estressados. Enquanto nós estamos estressados, enquanto nós estamos ali remoendo aquilo que nós não gostaríamos que estivesse presente na nossa vida, enquanto nós estamos ali remoendo o fato de que não estamos no cenário ideal, a vida continua a passar. O tempo não para que você atravesse a faixa. O tempo sempre está em movimento. Ou seja, se você não aprender a viver em meio àquilo que não é ideal, em meio ao imperfeito, você vai perder muito tempo na vida. E uma coisa que eu posso te garantir é que nós passamos muito rápido pelo tempo. A nossa vida é muito curta, os dias passam muito rápido. Ontem éramos crianças, hoje somos adultos, daqui a pouco, e talvez alguém aí já esteja na velhice, a vida passa muito rápido. E num piscar de olhos, nós vivemos mais olhando para pequenas pedras do que aproveitando os sapatos que a vida nos deu para caminhar num mundo tão grande, para conhecer coisas tão maravilhosas e para desfrutar de tudo aquilo que Deus nos permite desfrutar. Então calma o teu coração, espera, tenha paciência. E quando eu falo sobre isso, eu falo comigo porque eu tenho dificuldade de viver em meio a cenários imperfeitos. Eu tenho dificuldade de lidar com problemas inesperados. Eu sempre fico extremamente preocupado, extremamente estressado. E eu fico agoniado de estar envolto de um cenário, de uma coisa que eu não esperava que acontecesse. Então, essa é uma lição que eu trago para você, assim como essa lição encontrou, primeiramente, o meu coração. É necessário aprendermos a lidar com equilíbrio com a vida de problemas, com as situações problemáticas, entendendo, inclusive, que nós não somos tanto quanto achamos que somos. E o que eu quero dizer com isso é que por muitas vezes nós levamos os nossos planos muito a sério. Por muitas vezes nós levamos a nossa vida, nós nos levamos a sério demais. Nós acreditamos que a nossa vida tudo tem que ocorrer da forma ideal e perfeita, nós não podemos passar vergonha, nós não podemos enfrentar fracassos, nós não podemos dizer que perdemos, nós não podemos dizer que erramos. E esse é um buraco que não vale a pena se enterrar. Afinal de contas, todos erramos, todos fracassamos, a vida tem problemas para todo mundo e aprender com os erros, aprender com os fracassos, aprender com os problemas inesperados. Quanto antes nós aprendemos com esses problemas, antes nós estaremos ali novamente na posição de quem há de desfrutar com ainda mais maturidade, com ainda mais capacidade da vida. Esse é um vídeo imperfeito, não para te encorajar a se acomodar com aquilo que é medíocre, aquilo que é sujo, aquilo que é ruim, mas aprender a encontrar equilíbrio e satisfação na vida que você recebeu de presente, mesmo em meio a cenários indesejados. Que essa sabedoria tome forma no meu coração e na sua vida. Até a próxima.